mais uma semana, mais um podcast. Tô aqui gravando nesse dia 11, sexta para sábado. E essa foi uma semana pica, hein, velho? Foi uma semana que eu vou falar a verdade. Pensa numa semana cheia. Não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos pra mim foi uma semana absurda. E eu tô fazendo esse podcast ao mesmo tempo que eu tô ao vivo na Twitch, fazendo uma livezinha aqui, vai fazer quase uns, não vou falar 30 dias, mas vai fazer uns 15 dias mais ou menos que eu faço live. Resolvi fazer hoje e cara, vou ter que falar sobre essa semana aí, não tem como falar de outra coisa, né? É muita coisa que aconteceu. Tem a parada do Monark, tem a parada do Putin, da treta lá que tá tendo na Ucrânia. Porra, é muita coisa, moleque. Muita coisa acontecendo. Tem umas coisas que aconteceram por aqui também. E ao mesmo tempo, eu tô aqui... Porra, vai tá fazendo alguns ruídos aí, porque eu tô fazendo um sacolé aqui. Na minha cidade a gente chama de gelinho, mas eu sei que nos outros lugares do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, chama de sacolé, né? Então tô aqui também enrolando no sacolé, amarrando. Eu odeio amarrar essas porcarias, cara. Eu não sei como, mas quero fazer uma surpresinha pra esposa amanhã. Geralmente a gente faz juntos, nós fazemos isso juntos, né? E resolvi fazer hoje porque, sei lá, eu tô tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que eu fico pensando assim, cara, computadores, por que computadores são tão fodas? Computadores, telefones, porque você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo neles, né? E o ser humano, cara, às vezes ele tem preguiça. Ele pode estar, por exemplo, que nem eu, tô falando aqui e pronto, amarrei o primeiro sacolé. Mas, sabe, a gente tem preguiça às vezes. Eu tô tentando parar com a minha preguiça, sabe? Eu sou um cara muito preguiçoso, já falei em vários podcasts que esse é um problema sério meu, né? Preguiçoso pra caramba. Mas, sei lá, cara, a gente acostuma, sabe? A gente acostuma com a vida boa, a gente acostuma a ser um pouco mais devagar. Mas essa minha preguiça é uma coisa que eu já falei, em outros podcasts, é uma parada que tá me afetando, sei lá, cara, tá afetando meu físico, sabe? Quando começa a afetar seu físico, afeta também um pouco da autoestima. Você começa a ficar um pouco, não vou falar mais triste, mas você começa a sentir, sabe, psicologicamente. E eu venho comparando muito o meu físico de hoje em dia com o físico de, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, de quando eu tava na empresa, ou antes de eu estar na empresa. Porra, não tem nem comparação, sabe? Ah, mano, outra coisa que me fez pensar nisso também, muitos aí conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem um cara chamado, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Gustavo Pinheiro, não sei se é Gustavo ou Gabriel, por isso que eu fiquei meio indeciso, mas eu acho que é Gustavo Pinheiro, o Stax. O Stax, ele tem um canal muito bom de parada de internet, né? Ele é um hacker antigo. Na época que eu tava, enfim, engajado nessa parada de computação e hack, sabe, hacktivismo que a gente chama, eu olhava muito o canal dele. E o Stax, cara, ele tá irreconhecível. Eu não sei se é porque faz tempo que eu não assisto o canal dele, eu entrei agora. Cara, o cara tá gordaço. Stax está gordaço. Eu falei, caralho, eu falei até pra um colega meu, o Matthew. Eu falei, caralho, você viu o Stax, mano? O Stax tá gordaço, velho. Ele falou, realmente, tá gordão mesmo. E eu tô com medo de tá assim, porque, sabe, pra nós mesmo, nós não percebemos, né? Que, tipo, você não percebe que você tá gordão. Você acha que você tá gordinho, você acha que você pode emagrecer em um dia, sabe? Você acha que, sei lá, a qualquer momento que você quer emagrecer, você pode emagrecer. Mas não é assim, cara. Você tem que abrir mão de uma coisa muito difícil de abrir mão, que é a alimentação. Por exemplo, esse sacolé aqui que eu tô enrolando agora, gelinho, vou chamar de gelinho, porra, sacolé, não chamo de sacolé, vou ficar chamando de gelinho, enfim, caralho.
Enfim, esse sacolé aqui são 20 colheres de açúcar. 20 motherfucking colheres de açúcar. É 1 litro de leite, 20 colheres de açúcar. Imagino que deve estar grudenta a minha mão nesse exato momento. E tá. E sabe, é difícil abrir mão dessas coisas. E nós não vendemos sacolé, sabe? É pra nós mesmos tomar, sabe, em casa. A gente fez a compra, eu comprei um de cada sabor. Aí tem, sabe, tem um chamado Céu Azul, que é o que eu mais gosto. Aí tem abacaxi, tem doce de leite, creme de leite, não sei o que lá, morango, tal. E, porra, é difícil você abrir mão dessas gordices, né, entre aspas. Mas é foda, é isso. Então, sei lá se eu falo da parada do Monark agora. Não, eu vou deixar pro final, porque isso tem uma parada que divide opiniões, né? Mas tem uma coisa que aconteceu aí comigo recentemente. Velho, vou contar do meu telefone. Vocês acreditam que o meu telefone foi de base? Do nada, tá? Do nada. Um dia eu tava trabalhando de boa, tal, como sempre, ouvindo música no telefone, lá no serviço, jogando um TFT, um Layers of Runeterra lá no PC, instalei a Steam, e meu telefone tem tudo, né? Eu tenho o C6 Bank nele, tenho o Nubank nele, o PicPay, então todo o meu dinheiro tá no telefone. Outra coisa, tudo que eu faço, podcast, geralmente quando eu tô lá no serviço, eu gosto de gravar lá, eu gravo no telefone, sabe, eu coloco as pautas no telefone, eu fiz um grupo no WhatsApp, que eu deixo lá só as coisas que pra me lembrar depois, né, tipo uma pautinha assim. Geralmente essa pauta eu só leio lá e não lembro de porra nenhuma, não dou contexto pra nada, mas eu faço isso. E cara, do nada, um dia eu cheguei, eu tava ouvindo música, aí tava lá ouvindo música de boa e chegou minha esposa lá no serviço, que agora ela tá trabalhando perto de mim e a gente tá vindo embora juntos. Tava eu lá de boa, ouvindo música, ela chega, eu desligo a música, tava falando com ela no telefone também, antes. Aí chego em casa, coloco o telefone na mesa, a gente vai assistir eu faço um café lá, a gente faz um pãozinho e a gente vai assistir um Game of Thrones. Assisto o primeiro episódio de Game of Thrones. Vou olhar o telefone, cadê o touchscreen do telefone? Pifou gostoso. Eu falei, caramba, bicho. E agora? Aí o que eu gosto de fazer? Eu tenho aquela mentalidade de do it yourself, né? DIY. Faça você mesmo. Então, comecei a pesquisar no YouTube, pesquisei em fóruns. A20 da Samsung Galaxy A20 perdeu o touch, não sei o que lá, biribarará. E, porra, são vários problemas, né? Cada pessoa tem um problema diferente. Às vezes eu achei que era o meu e não era. Então eu fiz tudo que eu podia fazer em casa, né? Levei para assistência técnica, quebrou a tela. A tela não funciona mais. Parece que a Samsung tem uma atualização lá que dá pau na tela. Me lasquei, é isso, me lasquei. Pô, cara, eu fiquei triste demais, porque assim, eu já comprei um telefone, né? Eu comprei acho que é Poco X3 Pro, comprei na China. E o pior é que eu comprei no dia 10, no dia 30. Cara, eu comprei no dia 30 do mês passado. E o que acontece? No dia 30 do mês passado foi exatamente o primeiro dia de feriado deles. Eles entraram num feriado lá de Ano Novo Lunar. Caralho, moleque. E só foi processar assim o meu pagamento no dia... que susto. Só foi processar o meu pagamento no dia 8. No dia 8 de novembro. De novembro? Caralho, tô maluco. Só foi processar no dia 8 desse mês, né? Eu comprei no dia 30 de janeiro e só foi processar no dia 8 desse mês. Eu falei, caralho, moleque. E o telefone estragou logo agora, sabe? Logo agora, que é a reta final de eu já ter comprado outro. Comprei à vista ainda. Eu falei, cara, eu tô com uma grana boa, né? Entre aspas, porque o Bomb... Enfim, vou falar sobre o Bomb Crypto daqui a pouco, que me fudeu bonito. E me lasquei. Basicamente isso. Eu me lasquei. Não teve o que fazer. Teve que trocar a tela do telefone. Aí eu vou... Agora, no sábado, no caso, amanhã...
telefone vai ficar pronto, tela nova, provavelmente, né? Eu vou pegar essa tela nova e o que eu vou fazer? Eu vou ficar com esse telefone até chegar o outro, eu vou dar esse outro pra minha esposa, o A20 no caso pra minha esposa. Porque se eu tivesse que comprar um telefone pra mim, pra ela, ia ficar muito complicado agora, cara. Principalmente por causa disso, do Bomb Crypto. Então o que aconteceu com o Bomb Crypto, cara? Eu investi muito dinheiro no Bomb Crypto. Eu falei em outros podcasts que eu tava bem animado com o Bomb. Eu tava, sabe, confiando no projeto, não sei o que lá. E o que aconteceu? Cara, isso é uma coisa que eu ouço desde sempre, em canais de investimento, não sei o que lá. Nunca deixe todos os ovos numa cesta, né? Mas eu tava muito confiante. Não, vai dar certo, Bomb é lua, né? Bomb é lua. Eu tava lá, papapá. O que aconteceu? Eu tive a oportunidade de tirar o meu retorno de investimento há alguns meses atrás, né? Acho que mês passado mais ou menos, eu investi 150, eu coloquei 150 Bitcoin, ele tava a 5 dólares e 84, né? Ele abaixou para 4 e alguma coisa. Eu falei assim, cara, tá 4 dólares, eu comprei a 5. Ao invés de tirar, né, todo o Bitcoin, eu vou investir em outra conta. Então abri uma segunda conta. Abri essa segunda conta, então eu não tirei nada, né? O preço abaixando, foi para 3 dólares, 2 dólares. Todo mundo falando, não, Bitcoin é lua, vai pra lua, vai, porra, 6 dólares, 7 dólares, 8 dólares, garantido, 13 dólares, vai entrar na Binance. O pessoal falando que ia entrar na Binance, que pode acontecer, lógico, né? Eles tiveram um jantar com a Binance, eles não estão abandonando o projeto e beleza, isso daí é uma coisa boa. Mas o que aconteceu? O Bitcoin deu uma quebrada, né? Porque eles entraram de férias nessa mesma parada aí do AliExpress, eles entraram no Ano Novo Lunar, né? Porra, ficaram tipo uma semana mais ou menos, 5 dias, algo do tipo. O que eu acho pouco, sabe, pra eles, realmente. Mas como já tava num momento assim ruim do Bomb, né? Foi uma pá de cal, porque o preço caiu. Hoje, a última vez que eu olhei aqui, tava 0,7. Imagina assim, eu comprei uma coisa a 5 dólares, a 6 dólares, arredondando, e hoje ela tá valendo menos que 1 dólar. Sabe, eu perdi muita grana, cara, muita grana mesmo. E sabe qual que é o pior? Eu botei esse dinheiro lá e vendi um sonho pra minha esposa, né? Porque ela não queria que eu fizesse esse investimento. Porra, vamos, cara. Pô, pensa bem, ela queria um carro, né? Eu falei sobre esse carro pra caramba aí no começo do ano, porque ela tava doida pra comprar um carro. Aí, cara, beleza, eu falei assim, olha, vamos comprar um carro? Pode ser, pode comprar um carro. A gente tinha, na época a gente tinha 6 mil reais por aí. Eu falei assim, olha, nós podemos comprar um carro agora, né? A gente pode comprar um carro agora, um carro meio bostinha, que nem o Verona. Mas a gente pode colocar esse dinheiro aqui na bombinha, a gente pode dobrar o nosso capital, a gente pode ter uma entrada melhor, né, para pegar um carro melhor, e vai ser melhor, se não acha? Ela falou, pô, beleza, eu acho. Mas será que vale a pena? Eu falei, não, vale muito a pena, olha aqui, olha o tanto de gente que tá ganhando dinheiro, biribarará. Só que aquela coisa, né, cara, pirâmide, quem entra no começo se diverte, quem entra no final se lasca. Eu entrei no final, eu entrei sabe, eu não sei se é o final do jogo, não sei se, sabe, eu acredito ainda que ele possa ficar grande, né, se ele, por exemplo, se eles fizessem um game tipo o Axie Infinity, que eu quero dizer? Com várias funcionalidades, porque o Axie, você consegue jogar, né, mesmo que seja, sei lá, pouca coisa, você consegue jogar. Bomb, você consegue jogar, mas é aquela coisinha assim, sabe, não tem nexo. Eu achei que ia dar bom, não deu. Então, sei lá, o fato é o seguinte, eu perdi muito dinheiro, o que eu tô fazendo agora? Eu vou ficar abrindo conta, simplesmente isso. Vou abrir conta, vou ficar abrindo conta, e vou tirando. Vou fazer o seguinte, sempre que der pra tirar algum dinheiro, eu vou
vou dividir em 3, certo? Vou tirar uma porcentagem, no caso vou tirar 33%, eu vou reinvestir 33%, ou seja, 33% vai para uma outra conta, uma nova conta, e 33% vai ficar em hold, né? Eu vou holdar esse dinheiro. Por quê? Porque se a moeda subir pra caramba, eu já tenho uma graninha pra sacar, né? E não tem como eu... Cara, não tem como eu sair desse jogo agora, isso que é foda. Eu coloquei muito dinheiro, cara. Coloquei 4 mil reais, 5 mil reais, algo do tipo, sabe? Achando que ia ter retorno de investimento de 100%, 200% em pouco tempo. Mas eu fui burro, né? Sei lá, eu admito, eu fui burro, sabe? A culpa não foi de ninguém a não ser eu mesmo, sabe? Apesar que o meu colega que tá me falando sobre as criptos e tal, que a gente conversa sobre isso, ele falou pra mim entrar em um outro jogo chamado Secar, né? CryptoCars, que tava dando certo na época. Se eu tivesse entrado nesse jogo, eu tava fodido de verde e amarelo, porque deu uma parada lá fodida que parece que era scam, sabe, os jogos, começaram como scam, mas eles começaram a fazer vários jogos. Eu sei que não tinha como adivinhar, né, que isso ia acontecer, mas é o fato. Se eu tivesse investido naquilo lá, eu tava fodido de verde e amarelo. Mas enfim, eu tomei esse baque aí, tô maluco, sabe, maluco assim, tô desnorteado, né, como se fosse no boxe. Eu tô nas cordas, meio bambo. E eu não sei muito bem o que eu vou fazer no futuro, já tô me recuperando aí, com o próprio salário eu tô me recuperando um pouco, mas mesmo assim eu tô cético, sabe, é esse negócio de investimento agora. Mas vamos ver, é estudo, sabe, todo mundo que investe, eu acho que eles já tiveram perdas também, não é só ganho, né, não tem como uma pessoa só ganhar, porque se todo mundo só ganhasse, todo mundo ia ser rico, né. Mas eu tô tentando, vamos ver, eu vou estudar, cara, essa é a grande realidade, eu vou estudar, eu não vou entrar mais do jeito que eu entrei, tipo no coração, né, porque eu sou um cara apostador, essa é a grande realidade. E o que eu fiz ali foi uma aposta, eu apostei que ia dar muito certo, não deu certo, bola pra frente, e é isso. E uma coisa aí que tá me preocupando muito, né, trocando de assunto, ai, cara, aí já é um assunto bem mais sério, né? Sobre a guerra na Rússia, né? Na Rússia com a Ucrânia. Porque, é o seguinte, eu acabei de terminar aqui de enrolar o sacolé, vou colocar pra congelar e na volta, daqui a pouco eu volto pra falar sobre esse assunto. Então, cara, tá tendo esse problema aí com a Rússia e a Ucrânia, né? Que a Ucrânia quer reanexar, aliás, a Rússia quer reanexar a região da Crimeia a eles. E, cara, eu tô tenso pra caramba, por quê? Porque quando a gente fala em guerra, né? Guerra mundial, por exemplo, a gente pensa, sei lá, na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou com 2 bombas atômicas, né? E, cara, é uma coisa muito tensa, tá? É uma coisa muito tensa, porque nesse caso, né, depois de tanto tempo, já teve várias guerras. Teve guerra no Paquistão, teve guerra no Vietnã, teve muitas guerras depois da guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é, nunca teve uma guerra direta, tá? Direta entre as grandes potências, no caso a Rússia, os Estados Unidos e a China, tá? Depois da Segunda Guerra nunca mais teve uma guerra direta. Teve a Guerra Fria, que é guerrinha de ameaça, né? Eu tenho pau maior, o outro, eu tenho pau maior, eu tenho mais, sabe, tenho mais munição, tenho mais ogivas nucleares, é sempre assim. Depois disso, por exemplo, as guerras que tiveram no Oriente Médio, né? Teve o ISIS, teve não sei o que lá. Essas guerras foram guerras, como que eu posso dizer? Guerras não diretas, porque um armava, né, um grupo, o outro armava o outro lado, né? Tipo, a Rússia armava um lado e os Estados Unidos armavam o outro. Então eles se enfrentavam, mas não diretamente, era só com as armas, no caso. Qual que é o problema agora? O problema agora é o seguinte, é a própria Rússia querendo anexar uma área de um outro país.
beleza, né? Eles têm cultura, não sei o que lá, da Rússia, biribarará. Cara, eu acho isso muito perigoso, tá? Porque a Rússia, eles não são os únicos querendo anexar algum outro pedaço de país, né? A eles, né? Tem a China querendo anexar Taiwan, eles falam que é Taiwan. Sempre teve esse problema, né? De Taiwan também, tem a cultura deles, não sei o que lá. E tem a Argentina. Olha só, cara, do nosso lado aqui, isso que é foda. E tem a Argentina querendo anexar as Ilhas Caimã, sei lá, pô. As ilhas lá, não é Caimã, eu esqueci o nome, né? Cara, é muita coisa. E o que eu acho foda é isso. Eu vi uma entrevista do Putin agora há pouco, onde ele falava que ele não quer uma guerra, ele não quer fazer isso. Mas, cara, se você não quer uma guerra, por que você não deixa isso pra lá então? Olha o tamanho da Rússia. É a Rússia é o maior país do mundo? Eu não tenho certeza, tá? Eu sou burro, fiz, sei lá, a última vez que eu vi sobre geografia foi na terceira, quarta, quinta série, foda-se. Mas assim, eu sei que a China é o mais populoso, né? Mas eu acho que a Rússia é o maior país do mundo. Cara, olha o tamanho de vocês. Olha a potência de vocês. Agora que a Rússia tá conseguindo se recuperar de novo, né? Por que ao invés de ele caçar treta com outros países, por que ele não vai, cara, não busca, não pega esse dinheiro que eles estão melhores hoje em dia? Por que ele não vai e melhora a situação da população deles, que é uma população, entre aspas, meio que pobre ainda, sabe? A Rússia é meio que pobre ainda, cara. Se você vê certas áreas da Rússia, tu fala assim, caralho, que porra é essa? Parece que teve uma guerra ontem, tá ligado? Os carros da Rússia têm essa fama de serem carros antigos pra caramba, né? E cara, por que então? Por quê? Por que ele vai fazer isso? E eu vi uma parada muito interessante também, uma frase que é sempre assim: os mais velhos, eles declaram guerra e são os mais novos que morrem, né? E eu falei, caralho, isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler foi lá enfim, começou a declarar guerra, foi lá e aconteceu tudo aquilo lá. Ele foi o último a morrer. Pra guerra acabar, ele teve que morrer, né? Mas ele foi o último a morrer. O tanto de gente que morreu numa guerra por causa dele e dos outros líderes, né? É um absurdo. Então eu acho que, cara, uma terceira guerra mundial hoje, e com certeza esse pode ser o estopim, né? Outras guerras começaram por muito menos. Uma terceira guerra mundial hoje, com as armas de hoje em dia, né? Que olha, e que foda é assim. Essas são as armas que nós conhecemos, né? Como é que fala? Bomba nuclear, nós conhecemos morteiros não, né, porra? Mas assim, tem muita arma tecnológica fodida pra matar pessoas em massa. É isso que eu quero dizer, pra, tipo assim, limpar cidades inteiras. Né? A arma nuclear, ela seria um último caso, mas até lá muita gente vai morrer, cara. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E o Putin tá assim, ele não tá nem aí. Ele falou assim, cara, ninguém vai ganhar com essa guerra, nós não queremos. Mas eles falam que se a Ucrânia entrar na OTAN, né, e se eles defenderem a Crimeia com militares, né, no caso, militarmente defender a Crimeia, ele vai, enfim, entrar em guerra e vai puxar toda a Europa nessa guerra. Cara, isso me assusta muito. Essa é a grande realidade, isso me assusta muito. Se tiver uma terceira guerra mundial e se, sabe, nós tivermos um holocausto nuclear, essa porra vai virar um Fallout, cara. A humanidade é quem mais vai perder. Essa é a realidade. A humanidade é quem mais vai perder. A economia do mundo inteiro vai entrar em colapso. Já tô vendo isso, sabe? Já tô vendo uma merda gigantesca acontecendo. E o foda é isso. Como tem essa parada da Argentina também, não tem como o Brasil se afastar muito disso. Porque, cara, vamos supor,
começou a parada lá na Crimeia, na Rússia. Mano, eu falo que a China vai aproveitar para atacar Taiwan ao mesmo tempo, entendeu? E todo mundo que tá... eles vão falar assim, por que a Rússia pode e eu não posso? A Argentina, a mesma coisa. Por que a Rússia e a China pode e eu não posso? Isso, cara, vai dar uma merda federal. E que momento pra tá vivo, cara. Que momento pra tá vivo. Jesus Cristo, cara. Que momento pra tá vivo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. As tensões, elas estão grandes. Eu não queria que fosse assim. Mas quem sou eu, né? Eu sou um ninguém falando aqui nesse podcast. E é isso. Monark. Então, a última coisa que eu vou falar então sobre o Monarcão. Eu fiz um podcast não faz muito tempo atrás, Monark, Marília e Musk, onde eu falava que o Monark, naquela época, ele tinha se envolvido em outra treta, né? Ele tinha envolvido, sei lá, ele falou alguma coisa lá de racismo, que eu não me lembro, ele já tinha sido cancelado. Eu entendi o que o Monark quis dizer, mas aí é que tá o problema do Monark. O problema do Monark é que ele quer ter razão em todo tipo de assunto possível. Todo tipo de assunto possível, ele quer ter razão. Ele quer sempre ter razão. Não importa o assunto que chegue lá naquele flow, ele queria ter razão. Isso, porra, é burrice demais. Porque tem vezes que você não sabe o que você tá falando. Então vamos lá. O Monark, ele tem as opiniões dele. Ele é um anarcocapitalista. Anarcocapitalista? Enfim, ele é um cara que acredita que a liberdade das pessoas, ela deve ser 100%. A pessoa deve ter liberdade de expressão completamente, para falar o que ela quiser. É isso que ele defende. Nos Estados Unidos tem a primeira Constituição que fala, né? A primeira emenda da Constituição, algo do tipo. Nessa primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos fala que é crime você cercear a liberdade de expressão de qualquer forma, né? Ou seja, lá eles têm uma liberdade de expressão muito maior que a nossa. Mas a questão é, aqui no Brasil não dá pra fazer isso, cara. Porque lá eles já fizeram isso desde 1800 e tralalau. Nós, não tem como você mudar uma roda já andando. Se, por exemplo, eles tentam tirar essa primeira emenda da Constituição lá dos Estados Unidos, acontece uma merda generalizada, entendeu? Aqui no Brasil, não tem como, cara, não tem como. Devia ter feito isso muito antes, muito tempo atrás. E tem certas coisas, e aí é que tá. Lá nos Estados Unidos tem essa liberdade de expressão. E o que acontece? Lá tem muito mais casos de racismo do que aqui. Lá tem os caras da Ku Klux Klan, por exemplo, que é um clã de supremacistas brancos, que eles realmente acreditam que a cor deles é a superior e todas as outras são inferiores, são seres inferiores. Lá acontece muitos mais casos desses do que aqui, né? Então imagina se nós tivéssemos uma liberdade de expressão total, anarcocapitalista, é tudo liberado, foda-se. Não tem como, entendeu? E porra, mesmo o nosso país sendo um país, como que eu posso dizer, que não tem essa total liberdade de expressão, mesmo assim, cara, tem muitos casos de racismo. Por exemplo, cara, eu assisti um vídeo esses dias do Uber. A mulher chega lá no Uber e fala assim, acho que nos dois casos não tinha dinheiro, mas é algo do tipo. Foram dois casos no vídeo, né? Foram dois vídeos no caso e um só. E um desses vídeos, o Uber tá gravando assim, e a mulher fala assim... a mulher, acho que se eu não me engano, ela queria ir pra um outro lugar, e só que o Uber tinha colocado lá que era aquele ali o lugar da chegada deles. Aí era uma velha e um velho. Aí começou a falar assim, a velha começou a falar assim, porra, aqui não é o meu lugar de chegada, não sei o que lá. E o cara falava assim, não, desculpa, tá aqui no Uber, eu não posso fazer nada, né? Já, tipo assim, chegou na chegada, acabou a corrida, foda-se.
Aí ela falava assim, não, seu aplicativo tá com problema, não sei o que lá. Aí ela saiu do carro, aí ela falou assim, essa sua corzinha aí dá problema mesmo, né? Aí o cara falou, o quê? Ele é baiano, né? E se eu falar assim, o quê? Tu falou o quê da minha cor? Minha corzinha dá problema, não sei o que lá. Aí ela falou assim, aí ele falou, muita boa noite, tá? Não sei o que lá, biribará. Aí o marido da mulher fala, é um velhão, né? Ele fala, você é idiota, é? Você é idiota, é? Ele fala, eu sou idiota. Muito boa noite pra você, viu? Aí começou a falar o endereço deles. Cara, eu não sei se deu rolo, hein? Eu queria... Quando acabar esse podcast aqui, eu vou pesquisar sobre isso antes de editar. Pesquisar o que aconteceu com esse casal aí. Mas, porra, é isso, cara. É isso. No Brasil, mesmo sendo um país miscigenado, desde o começo, sabe? Desde o começo, mesmo assim tem casos de racismo. Imagina se o país... Imagina se não fosse crime, por exemplo, essas atitudes racistas. Se fosse uma parada, se fosse levada como só liberdade de expressão, seria muito pior, entendeu? Seria muito pior, teria muito mais mortes, teria muito mais, entendeu? É uma parada muito complicada. E o Monark, como eu disse, ele quer sempre ter razão em todos os assuntos. E desde muito tempo ele já tem feito cagada, desde muito tempo ele já tem, sabe, falado muita merda. E eu sempre falava, caralho, o Monark, uma hora ele vai se fuder, ele vai achar o dele, né? Não bastou ser cancelado, essa não foi a primeira vez que ele foi cancelado. Aliás, essa não foi a segunda vez, né? Porque teve essa outra do racismo que eu falei, agora teve essa do nazismo. Essa não foi a primeira vez que ele falou merda, ele já falou merda sobre diversos assuntos. Só que esses assuntos são os que furam a bolha, né? São assuntos que assim, cara, tu tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Ele age assim como se o Flow fosse só um papo de bar, mas não tem como você ter só um papo de bar com, sabe, 50 mil pessoas assistindo, 100 mil pessoas assistindo. E uma coisa que eu fiquei me perguntando na real é se isso tivesse acontecido no Juscelino Kubicast, que é o podcast do Diogo Defante, né? Lá é uma parada mais descontraída, mais comédia, não sei o que lá. Se chega um piroca e fala assim, pô, eu sou a favor do que, sabe, que tivesse um partido de nazista, né, aqui no país. Será que ia ter o mesmo peso? Eu não sei, né? Pelo contexto. O contexto do Defante já é mais piada, já é mais... Aí sim é uma conversa de bar. Eu não sei. Mas a questão é, lá, eles estavam falando sério, né? Estavam falando sobre projetos, sobre não sei o que lá. Não é uma coisa que você tá falando da boca pra fora, né? É uma parada que você realmente acha, é uma coisa que você realmente tem opinião. E... eu realmente acho que é uma burrice o que ele falou, ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas, elas levaram muito, elas falaram uma coisa muito séria, que é o que? Elas chamaram ele de nazista, né? Eu não acho que ele é um nazista. Quando você olha pro contexto, ele não é, tá? Ele não é, essa é a grande realidade. Ele tem essa opinião, de anarcocapitalista, né, que é a pessoa que quer que toda a liberdade seja pela população, que a população, sabe, que a população regule o que as pessoas pensam, o que elas acham que é uma coisa boa ou não. E realmente, cara, ele, dessa vez, ele sofreu na pele o que ele prega, porque ele prega que o anarcocapitalista, que no anarcocapitalismo as pessoas elas decidem o que é bom ou não. A maioria das pessoas, elas decidiram que o que ele falou não é bom, tá ligado? A maioria do geral das pessoas acharam aquilo um absurdo, entendeu? Então ele sofreu na pele um pouquinho do que ele prega, que é o anarcocapitalismo. Eu achei isso foda, cara. E, enfim, o Monark, ele foi demitido do Flow, né? Ele teve que vender a parte dele por livre e espontânea pressão. E a pessoa que eu mais fico com dó nesse caso é o Igor, né? O Igor 3K.
que é muito engraçado eu ficar com dó dele agora, porque eu sempre achei ele um babacão, sabe? Eu sempre achei ele um babacão, mas deve ser aquele jeitinho pau no cu do carioca de ser, né? Aquele jeitinho de ser zoeiro e tudo mais, mas quando você conhece a pessoa, você acaba gostando, né? E o Igor 3K, depois que eu meio que quebrei essa crosta dele assim, sabe, de eu achar ele um pau no cu, principalmente nos vídeos antigos dele, do David Jones, né, que eles jogavam GTA, sabe, juntos, jogavam outras coisas, GTA Online e tudo mais, Gmod, cara, eles jogavam Gmod, era muito engraçado os vídeos de Gmod deles. E, cara, eu acho que eu peguei uma simpatia pelo 3K. E eu fico muito triste por ele, né? Porque isso que o Monark falou reverberou muito no podcast. Tanto que o podcast perdeu muito inscrito, né? Perdeu muito inscrito, perdeu patrocínio, perdeu não sei o que lá, E o Monark, cara, ele deveria ter pensado nas pessoas que trabalham ali, tá ligado? Antes de falar qualquer merda, pensa assim, cara. Pensa, tem o 3K aqui, que ele tem 50% do podcast. Pensa nas pessoas que trabalham, né? Trabalham no podcast, tem, sei lá, produtor, tem não sei o que lá, biribará. Pensa, cara, nos outros podcasts, tem o Vênus Podcast, tem o Master Podcast, não sei se ainda existe, mas tinha o Master Podcast, tinha no Zoguelá Podcast, Biriribarará Podcast, sabe? É muita coisa, cara, pra se levar em consideração. Muita coisa que desmoronou com um episódio. Muita coisa, cara. É foda, é foda. E sobre o Kim Kataguiri lá, cara, eu não vou comentar porque... O grande fato é o seguinte, eu gosto do Kim, ele é um cara que... Os projetos dele são muito bons. O que eu mais gostei foi dos jogos, né, de abaixar o preço dos jogos. Então é difícil, apesar que também eu nem voto nele, né, eu sou do MS, ele é de São Paulo. Então o fato é o seguinte, ele vai sofrer, ele tá sofrendo das consequências também, da mesma forma que o Monark, eu acho, né, que tá, não sei. Mas o Monark, ele se fudeu e eu quero ver o que ele vai fazer agora, né? Quero ver o que ele vai fazer agora. Fico triste pelo 3K, mas ele mereceu. Ele falou uma coisa meio que absurda e as pessoas não gostaram. Eles começaram a boicotar o podcast e é o que acontece. É o que acontece. E ele, como um anarcocapitalista, deveria estar feliz disso acontecer. Deveria estar feliz, porque é um pouquinho do que ele prega. E é isso. Mais uma semana, mais um podcast. Música! Então, uma coisa muito foda aconteceu essa semana também, que eu descobri que a trilha sonora do Death Note, ela tá no Spotify. Cara, os 3 discos do Death Note tá no Spotify. Ouve aí, pelo amor de Deus, eu vou colocar uma música exatamente desse disco, o que eu mais gosto, pelo menos, que é o 3º disco, né, do Death Note. Cara, essa trilha sonora é muito foda, dá até vontade de chorar de tão foda que é. E, cara, eu queria assistir Death Note de novo. Eu vou pegar um dia pra assistir assim, tal, na lata, sabe? Uma hora que eu tô de folga ou algo do tipo, vou assistir diretaço. E... enfim, fica aí com um pedacinho da trilha sonora de Death Note. Uma trilha sonora incrível. Mais uma semana, mais um podcast. Que rolo, hein? Que treta, hein? Que semana desgraçada. That's Alex Podcast.